está vendo errado. O lugar é diferente. Hoje, o jogo aberto será diferente. Muito bom dia para você que está chegando. Flamengo e Botafogo estão eliminados da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O rubro-negro perdeu para o Bayern de Munique por 4-2 e disse adeus ao sonho do título. Já o Fogão, que demitiu o técnico Renato Paiva na calada da noite, foi superado pelo Palmeiras com um gol de Paulinho na prorrogação. Agora o Verdão reencontra o Chelsea nas quartas de final e tem brasileiro em campo hoje pelas oitavas. É o Fluminense que encara a Inter de Milão. Na Fórmula 1, Lando Norris venceu na Áustria com os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto. Por aqui, o Corinthians, que acertou parte das dívidas com Memphis, se reapresentou com novidades e Neymar se emocionou em entrevista para os parças e familiares. Poder estar de volta, poder estar aqui pertinho de vocês, para mim é muito contente, né? Eu fico muito emocionado, muito feliz, porque vocês, mais do que ninguém, sabem do que eu passo, sabe do que eu já passei, sabe do amor que eu tenho, que é jogar futebol. E quando eu faço isso dentro de campo, com vocês perto, eu me sinto mais forte, mais seguro. Estava bem confiante com o carro desde o começo, a equipe fez um ótimo trabalho, a gente encaixou tudo, todo mundo fez o trabalho bem feito, o básico bem feito e a gente entregou o resultado. O Alonso foi cumprimentar o Bortoleto, largou em oitavo e chegou em oitavo. Que legal, hein? Que imagem bonita, que imagem linda. Eu acho que a atitude ela é fundamental. Numa partida tão importante, onde a gente vai procurar o possível, porque um erro num jogo de um tamanho desse pode ser fatal. Eu tenho visto vários outros jogos também e tenho visto que no momento que você vacilar, eles são letais. E esse mole a gente não pode dar para o adversário. Dessa forma que nós jogamos, é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase. É um time incrível, que foi superior, é superior e nós temos que reconhecer. E fica de facto esta tristeza até pela campanha que nós fizemos, que deve e tem que orgulhar todos os botafoguenses. A torcida obviamente estará triste, mas por outro lado eu acho que deve ter o sentimento que eu tenho neste momento de orgulho daquilo que nós fizemos. Isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho. Foi para isto que ele veio, então é merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre. Ser ele, não só ele, mas ele foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário, isso é ótimo. Final de semana foi emocionante, alegria e tristeza, tudo isso junto na Copa do Mundo de Clubes. Junto também aqui comigo, essa dupla. Cicinho, segura mais um tempo, o secador ligado, não foi dessa vez. O Palmeiras segue e o Flamengo, apontado por você como favorito entre os brasileiros, fica. E agora? Bom dia! Bom dia, Renata. E a conta de energia aumentando, né? Porque o secador não tá desligado, não. O secador tá todo vapor. Mas um péssimo jogo do Flamengo, né? Eliminado, mas demonstrou também a sua grandeza. E o Palmeiras, com todo o mérito aí, passando pelo Botafogo, que também acabou sendo eliminado, que não fez um bom jogo. Mas vamos continuar aguardando as cenas dos próximos capítulos, né? Que esse é o nosso papel. É isso aí, quis a tabela do Mundial, que de um lado estivesse o Palmeiras, de outro o Botafogo, encontro brasileiro das oitavas, e a equipe de Abel Ferreira levou a melhor na prorrogação, 1-0, gol do Paulinho. E para quem já estava preparando a banda, o bar, o samba, os ritmos totais, a loucura, a zoeira, vai ter que esperar um pouco mais, pelo menos. Bom dia, Rona. Bom dia, menina Renata, cavalinho Cicinho. Você falou que estava tudo preparado para hoje, né? Mas a verdade é que a data mudou para a semana que vem. Ah, foi só adiado. Nós vamos ter teremos mais tempo para organizar essa festa e também para as pessoas comprarem mais fraldas, porque vai precisar. Então é o seguinte, fato é que hoje eu estou aqui
no meio dos comentaristas, porque o programa é dele. Hoje quem dá as cartas, quem organiza, quem comemora, quem celebra, quem tripudia, Edu Dracena. Parabéns, classificado, está nas quartas de final, Edu. Que isso? Renata. Edu, bom dia! Muito bom dia pra você. Obrigada. Ronaldo e pro Cicinho. Como eu sou um cara que adoro esses caras aqui, Renata, eu trouxe pra eles aqui um presentinho. Um kit? Um kit. Porque, pra eles ficarem confortáveis na casa deles, entendeu? Então, Ronaldão, pra você, meu irmão, Daqui. é o controle remoto. Opa! Tamanho família, hein? Sexta-feira aqui tá. Uma banquetinha aqui pra você esticar seus pés. Banquinho? Lindinha, é. E uma almofadinha, uma almofadinha. Pra você ficar secando o Palmeira, tá bom? O kit. O kit. E pra você também, Cicinho, fica triste não, pode ficar tranquilo, irmão. Cicinho. Pra você também, irmão. Eu acho que é do seu tamanho o banquinho, né? Peraí. Aqui, ó, você não vai colocar na frente, não? Cicinho, tem mais alguma coisa. Peraí. Vai aumentar ainda, hein? A conta de energia. Ó, pra você também, meu irmão. Tem o cabelo pra secar, né? O tombo vai ser grande. O tombo vai ser grande. E outra, quanto você já pagou pra banda lá? Porque já tinha contratado pra hoje e tal. Não, Vai pra bar, como é que é? O nosso artista tava com a agenda cheia, mas na semana que vem ele já. Não, semana que vem não. É, porque vai ter que ser segunda-feira, bebendo. Aí. Que loucura, essa bandeira permanece aqui nos Estados Unidos? Aqui, nos Estados Unidos, é pé quente, Renata. E a frase da semana, Renata? Qual é? A frase é: vivemos de Corinthians. É mesmo? Só pensando no Palmeiras, Ronaldão. Vocês são corintianos. Olha, ai, esse programa transforma as pessoas. Ei, não adianta, ele gosta. Encosta aqui pra pegar mundial. Não, sou azarado, rapaz. Sou azarado. Encosta aqui pra pegar mundial. Não, E azarado atenção também, que é pelo só o amor de Deus, começo, hein, Brasil? É só o princípio de um programa histórico. O Palmeiras segue no Mundial, enfrenta o Chelsea e o Flamengo. Fim de linha. E lá no canal Jogo Aberto do YouTube, Felipe Luiz vai comentar essa saída precoce. O Bayern levou a melhor. Tá confortável, irmão? Tá confortável? Ei, Cicinho, tá confortável, Cicinho, aí também? Tá confortável, irmão? Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. A forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase. É um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que, mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros.
Claro que o Jogo Aberto inicia com o Palmeiras classificado. Esse duelo brasileiro tão aguardado, emocionante. Foi preciso a prorrogação. E aí Paulinho fez 1-0, definiu o placar. O Palmeiras lutou, batalhou e conseguiu seguir na Copa do Mundo de Clubes. Agora pega o Chelsea e a repercussão desse jogo é enorme. Que o diga Edu Dracena aqui, né? Acertei. E lá foram eles de novo. Mais uma partida decisiva. Dessa vez, longe de casa, mas ainda com um gostinho brasileiro. Faça um bom voo de volta para casa, em segurança. A gente tá confiante, né? 2 anos que o Palmeiras não ganha da gente. Richard Rios foi na primeira etapa. Do lado do Botafogo, faltava criatividade e pontaria. A melhor chance do time carioca foi com Marlon Freitas, que na cara do gol desperdiçou. Depois do intervalo, o goleiro do Botafogo foi ainda mais acionado. Estevão exigiu ótimas defesas. Nesse lance, a bola até entrou no rebote, mas foi marcado impedimento. John ainda interceptou outras tentativas do Palmeiras. No melhor momento do time de Abel Ferreira, o português decidiu mudar. Saíram Estevão e Vitor Roque para as entradas de Luigi e Paulinho. Loucura ou estratégia? É a questão de um cara usar a inteligência e o estudo para fazer o esporte. O jogo se equilibrou e é nessas horas que os diferentes precisam aparecer. Já na prorrogação, carregando a bola pela direita, Paulinho bateu no canto do gol e abriu o placar. Foi para isto que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Ele é um grande jogador, ele vem demonstrando faz tempo já, desde a época do Atlético Mineiro. Infelizmente ele está com essa lesão ainda um pouco ressentida, que não permite jogar todos os minutos que ele gostaria de jogar, mas hoje foi muito importante para nós. Entrou no segundo tempo, fez o gol e saiu. Em seu último jogo pelo clube carioca, Igor Jesus cabeceou para fora e o Palmeiras resistiu, com direito a uma defesa inusitada de cabeça do Bruno Fux. Foram várias chances e ainda com um jogador a mais, já que Gustavo Gomes foi expulso por causa do segundo cartão amarelo. O zagueiro foi advertido na primeira etapa por um carrinho no meio do campo em Alain e recebeu um novo cartão na prorrogação por falta no Alexander Barbosa. Placar final 1-0. Avança o brasileiro que mais criou. Com o gol heróico de Paulinho, o Palmeiras voltou a vencer o Botafogo depois de 2 anos. O time de Abel Ferreira segue vivo na competição e vai ter o Chelsea pela frente nas quartas de final. Já o Botafogo, depois de uma campanha sólida e até surpreendente, volta para casa. Orgulho pelo trajeto que fizemos aqui, orgulho por aquilo que os jogadores fizeram, orgulho pela capacidade que eles tiveram em jogar contra uma equipa que é uma equipa muito forte, que nós conhecemos muito bem. Que esta equipa não desiste, que esta equipa aprende, mas acima de tudo isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho. Foi para isto que ele veio, então é merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre. Ser ele, não só ele, mas ele que foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário, isso é ótimo. A partida foi longe de casa, mas teve sim um gostinho brasileiro. Aproveite o Brasil, vão pra praia, o inverno de lá deve estar fabuloso pra vocês. Aproveite e curte o Rio de Janeiro. Vamos pra cima, porco! Onde eu vim te apoiar, sair vencedor, lutei sem parar. Um 28 de junho histórico para a torcida do Palmeiras. O time eliminou o Botafogo e os torcedores comemoraram, seguem nessa vibe. Agora é lucro, o que vier virá para o Palmeiras. E aquele modo de secar, de tirar uma onda, preparar a corneta toda. Não adiantou não, hein? Teve gente que não se deu bem.
O Botafogo até aqui criou uma casca, o que pode causar a diferença entre as duas equipes, Botafogo e Palmeiras, é que um já está cascudo na competição. O Palmeiras não mostrou porque veio ainda. Como é que eu vou dar minha energia? Eu preciso dessa gasolina. Depois de muitas análises, levantar nomes e tal, eu descobri que coletivamente o Botafogo é melhor e individualmente o Botafogo supera o Palmeiras também. Vou-te ser sincero, não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Agora eu tenho um negocinho pros meus amigos aqui, viu, Renato? Um negocinho? Um presentinho. Um presentinho. Toma pra você. Olha. Um secadorzinho na televisãozinha ali na frente ali. Isso vai estar ligado já começa a ligar pra esquentar. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês como consertar um secador que não esquenta. Bruno Fux versus Jair. Que pena que o Santos perdeu esse atleta. Jair 1000 vezes. Roque Aí tá difícil. versus Igor Jesus. Descosta. Igor Jesus. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse cara é meio louco. Escrevam o que eu tô falando aqui. Um jogo horrível, um calor absurdo. Vai ser 0-0 nos pênaltis. A redenção dele. John. Sandy. 1-0 Botafogo. O Cicinho, um controle remoto. Já que seu time não tá lá no Mundial. 2-1 Botafogo. E aí, descendo o rio Tamsé, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Então é, pessoal. Eu vejo diferente. Acho que vai ser um jogaço. 3-2 pro Botafogo. Ô, Ronaldão, estão falando que é feio torcer pro Botafogo contra o Palmeiras, irmão. Feio? Falaram que é feio. Torcer pro Botafogo? É, contra o Palmeiras. Então nós vamos morrer, né? Ronaldão. Maybe the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. My treasure always. 3-1 para o Botafogo, bebida! Botafogo, bebida! Ronaldão, prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Seu secador de cabelo parou de funcionar, você liga daqui, liga dali, ele não roda. O meu palpite com dor no coração. 1-1 no tempo normal e na sequência passa o Palmeiras. Uia! Um 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Edu, né? E graças a Deus deu tudo certo. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe? Pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Olha, muita gente se lascou nessa. Não acreditava que o Palmeiras passasse. Mas o Verdão não foi brilhante na primeira fase, mas cresceu, chegou nas oitavas, competiu, lutou, leva para prorrogação no tempo normal, também se destacou. Não foi um jogo de grandes chances, mas uma luta contra o calor, de muita entrega dos dois lados. E aí o Paulinho, que sai do banco, entra no jogo no lugar do Estevão, resolve a parada, depois tem que sair. O Abel já disse que ele vai fazer uma cirurgia depois do campeonato da Copa do Mundo de Clubes. Realmente o caso dele é de limitação física, não consegue jogar mais que 30 minutos. Depois ele sai, o Mikael entra no lugar dele. Mas o Palmeiras está classificado, Edu, e é uma espécie de alma lavada, porque é um campeonato dificílimo, está sendo visto agora, é mata, não tem segunda chance e o Palmeiras levou a melhor. Renata, mais uma vez, bom dia para você, para todos aí que estão em casa. Você vai falar bom dia 800 vezes hoje. Lógico, tem uma alegria aqui, é contagiante para todo mundo aqui, aos palmeirenses aqui. Tem muito palmeirense aqui, sabe, Renata? Mais ou menos. Nossa, mas eu vejo assim, ontem não, no sábado, o Palmeiras jogou de uma forma inteligente. O pessoal tá falando assim, o Botafogo não jogou. Não é que não jogou, o Palmeiras não deixou o Botafogo jogar. O Palmeiras que marcou em cima desde o início do jogo. A gente sabia que ia ser um jogo duro. Então o que o Palmeiras fez? Marcou e neutralizou as melhores características do Botafogo, que é o toque de bola, o meio de campo.
né, a esticada no Igor Jesus. Então o Palmeiras neutralizou totalmente as ações do Botafogo. E mais uma vez o Abel surpreendendo a gente, né, Renata? Colocando o menino, o Alan, não sei, pra jogar. A princípio era Alan, mas na televisão já falaram Alan, então a gente fica de Alan, sei lá. Pra jogar, entendeu? O moleque jogou muito bem, não sentiu o jogo. Como eu falei outro dia no Jogo Aberto, nessas horas que o Palmeiras tem a casca, o Palmeiras tem o mental forte. E mostrou mais uma vez que nesses jogos onde que é a decisão e a concentração, eles produzem os jogadores. E mais uma vez, Renato, o Richard Rios, que jogador, ele marca, ele joga, ele cria, foi espetacular. Então, uma vitória convincente sim, por mais que não foi um placar assim de 2-0. E outra coisa, ô juizão, foi pênalti. Pelo amor de Deus, onde que você viu? A bola bateu na mão. Ah, estava no chão. Não estava no chão, não. Já estava já levantada. Então, teria que ter dado pênalti, sim, para o Palmeiras. Mas acho que valeu pela vitória. Eu acho que é importantíssimo para seguir na competição. E o que eu falei, o que vier agora pela frente, Renato, o Chelsea, dá para encarar de igual para igual. Entendeu? E a gente vai ver o que é quem. Meus amigos aqui, mais uma vez vai secar e mais uma vez vai ficar na expectativa, né, Renata? Ronaldão, o Chelsea é a sequência, mas eu quero falar um pouco mais desse jogo contra o Botafogo. Era um duelo super aguardado, quis a tabela que brasileiros se enfrentassem nas oitavas de final. Tem uma rivalidade muito crescente nos últimos anos entre Botafogo e Palmeiras. E talvez no encontro mais importante das duas equipes, o Palmeiras foi o que triunfou. E esse confronto dos brasileiros deu mais uma semana, né, para quem permanece nessa competição. E foi até importante. Agora, a gente viu um Botafogo totalmente diferenciado do que foi na competição até aí. Aquela casca que eu falei no começo, nesse jogo contra o Palmeiras, não colocou em campo. Eu acho que é por isso que até sobrou para a demissão do treinador. Porque foi um time que, se você colocar aqui para jogar de novo contra o Palmeiras, vai perder de novo. Botafogo não foi aquele Botafogo que começou a competição, que encheu os olhos do torcedor. O Botafogo deixou a desejar até na sua marcação, que não conseguiu encaixar em cima do Palmeiras. Não, mas o Palmeiras não deixou, irmão. Então, por isso que eu estou dizendo para você. Palmeiras jogou. Porque teve um jogo difícil também, o Botafogo soube marcar, soube sofrer sem tomar gol e fez um gol ainda. Só que contra o Palmeiras não conseguiu fazer esse gol. Não conseguiu nem marcar direito também o time do Palmeiras. Então, deixou a desejar, não sei se foi o cansaço, se foi o sol, muita gente está falando muita coisa aí, mas eu acho que alguma coisa aconteceu no vestiário, a forma de jogar do Botafogo não foi condizente com o que a gente viu. Então, mereceu sim a passagem do Palmeiras e chegar até mais uma semana, dá para fazer compra lá agora, ver a Torre Eiffel, dá para ver a Torre Eiffel, da Liberdade. A gente está nos Estados Unidos, dá para ir para Filadélfia, não. Junto com o Rambo. Vocês podem ir lá com o Rambo agora, lá a Estátua da Liberdade, irmão. A Estátua da Liberdade. Sim, vocês vão lá. Agora vocês estão na Filadélfia, vocês podem subir aquela escada correndo, agradecer. Que nem a mamãe Leila fez no vídeo aí. Porque segunda-feira que vem vai ter que ter uma catraca aqui negado para quem não tem mundial. Porque não vai ter, não vai passar mais. Foi até onde deu. Para que alguns que não passam nem da pré-Libertadores, pô, a gente tá lá nas quartas de final, entre os 8 melhores do mundo. Participação. Entre os 8 melhores do mundo. Mas posso falar uma coisa? Com o dinheirinho que o Palmeiras já arrecadou, dava pra pagar o Memphis e sobrava uma grana. Porque, falar em Memphis, ele tá lá no Parque São Jorge. Vai comprar o estádio, no CT, viu? Pra quem falou que ele não ia aparecer, ele tá lá. Mais uma vitória, o Palmeiras compra o estádio do Corinthians com a arrecadação da premiação. Compra do Sandy Júnior, né? Que vocês jogando em Barueri. Olha, eu quero ouvir o Cicinho ainda na sequência. Agora quem nos chama é Gabi Guimarães. Ela também vai ganhar mais tempo de trabalho nos Estados Unidos. Vai continuar acompanhando de pertinho o Palmeiras. Good morning, girl! Are you happy today? Good morning, amigos. I'm really happy. Nice talking to you guys. Ai, eu tô adorando aqui. Dessa vez, em filho, um beijo pra todo mundo. Olha, tava de olho aí no debate de vocês, prestando atenção. Até agora o Palmeiras já somou 219 milhões de reais nesta competição. Não tá fraco, não, este Verdão. Neste momento, a gente fala aqui da frente do estádio Lincoln Financial Field, que recebeu a partida entre Palmeiras e Botafogo. O Verdão é que continua na competição e a gente já começa a projetar os próximos passos. O Verdão
recebeu folga ontem, mas começa a treinar nesta segunda-feira e o técnico Abel Ferreira tem alguns problemas para resolver. Não vai poder contar com o Gustavo Gomes e com o Piquerez, que receberam novas advertências na partida contra o Botafogo e agora vão cumprir suspensão diante do Chelsea. O setor que mais preocupa é realmente o das zagas, porque a gente vem falando nos últimos dias sobre a lesão que o Murilo sofreu na posterior da coxa esquerda. Então, o Abel Ferreira foi perdendo opções na zaga e a tendência, pelo que o técnico português disse depois da partida, é de utilizar Bruno Fux e Mikael na zaga. Vai optar pelos mais experientes para poder encarar o Chelsea na próxima sexta-feira. O outro lado da história mostra pra gente o quanto o futebol é veloz. Veloz como os carros estão passando atrás da gente por aqui, porque em 10 dias a história do Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes foi outra. Acabou em um período, vitória histórica sobre o Botafogo, sobre o PSG e 10 dias depois, derrota para o Palmeiras, eliminação na competição que culminou na demissão do técnico Renato Paiva. A gente recebeu a informação deste desligamento na madrugada desta segunda-feira. O Paiva não estava há muito tempo no Botafogo, chegou em fevereiro deste ano depois de uma longa novela e agora John Textor procura um novo treinador. O Paiva deixa o Botafogo com um aproveitamento de 56% e quem continua na competição é o Palmeiras, que vai ter pela frente o Chelsea na próxima sexta-feira, nesse mesmo estádio aqui, Renata Fã, no Lincoln Financial Field. Aprovado o sotaque in English aqui no Jogo Aberto? Yeah, I approved that, girl. Thank you so much. Obrigada, Gabi. Já a gente fala mais uma vez. Ela tá demais. Totalmente ambientada lá nos Estados Unidos. Feliz da vida porque está acompanhando uma grande competição e o Palmeiras segue. E, aliás, gente, na hora certa apareceu o bom futebol da equipe, competitivo, foi pra cima. Se a gente tivesse que comparar Botafogo e Palmeiras, o Palmeiras foi melhor na partida. Isso, pelo menos na minha visão. Cicinho, e a gente viu que o placar foi curtinho, 1-0, mas era um embate bem complicado, de poucos espaços. Botafogo volta, perde o técnico Renato Paiva e o Palmeiras segue e reencontra o Chelsea, o próximo clube do Estevão. Renata, bom dia, né? Tem que dar bom dia para esses amiguinhos aqui. Você tá meio desanimado. O que foi, irmão? Não, segundou, né? Com vitória do Palmeiras. Mas assim... E a derrota do Flamengo também, né? Também tem essa. O Mengão perdeu, né? Vamos lá. Vamos para a realidade. É assim, o Palmeiras, ele venceu pela sabedoria do treinador e pelo elenco que tem. Porque a prévia desse jogo foi no Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo se impôs aqui em São Paulo contra o Palmeiras e fez um jogo de igual para igual e foi melhor do que o Palmeiras poderia ter vencido aquele jogo no Campeonato Brasileiro. E lá, o Renato Paiva, infelizmente, armou a equipe do Botafogo esperando o Palmeiras. O Abel, sabendo de toda a dificuldade que tinha tido aqui no Brasil, ele armou uma equipe o quê? Mais ofensiva. Ele falou, como o Botafogo gosta de atacar, eu vou fazer a mesma coisa. E se deu melhor, porque do outro lado se acovardou. Então, se o Botafogo tivesse jogado de igual para igual, talvez teria um resultado melhor. Prova disso que ao decorrer... Ganhar do Paris Saint-Germain é tranquilo, quer ganhar do Palmeiras. Pô. Não, mas a questão é o seguinte, ele com o Paris Saint-Germain, ele tinha uma proposta de jogo, que era o quê? O contra-ataque deu certo, ok? Contra o Palmeiras, a hora que ele tomou o gol, ele começou a jogar. Por que não fez isso antes? Então, isso demonstra que a estratégia foi furada, enquanto a do Abel deu certo. Mas você acha que não foi todo os jogadores também dentro do campo, Cicinho, que não tiveram atitude também? E o Palmeiras também não deixou o Botafogo gostar do jogo? Eu não falo questão de atitude, Edu, porque assim, foi nítido o posicionamento de um Botafogo esperando o Palmeiras. O Botafogo, como eu falei, quando enfrentou o Palmeiras que atacou, o Botafogo se deu bem nessa também. Ali, o treinador armou o esquema, até porque, se você ver... Não, o treinador não caiu à toa. Esse mesmo presidente que deu um beijo nele depois do Paris Saint-Germain, na coletiva, foi o que mandou ele embora. Por quê? O Palmeiras que pressionou o Botafogo lá em cima no campo defensivo. Méritos do Abel, por isso que eu tô falando. Aí o Botafogo não conseguiu sair desse ferrolho. Não conseguiu. Depois que o Botafogo tomou o gol, conseguiu sair. Poderia ter jogado assim do começo. Então, eu tenho como uma atitude assim, medrosa do treinador do Botafogo e uma atitude
corajosa do Abel, por isso que o Abel é melhor. O Botafogo, ele estava satisfeito, me parecia, em levar, de repente, para as penalidades. Só que quando o Palmeiras faz o gol, não tinha outra alternativa. Ou era empatar a partida, ou virar. E aí o Botafogo resolveu jogar, ou pelo menos atacar um pouco mais, sem tantos cuidados, não é? A gente vai continuar falando sobre essa classificação do Palmeiras, a eliminação do Flamengo pelo Bayern de Munique. Antes, Fórmula 1, bem legal. Lá na Áustria, a briga entre as McLarens continuou e Lando Norris levou a melhor para cima do Oscar Piastri. E o Gabriel Bortoleto fez os primeiros pontos na categoria. Ó para ele. Lando Norris manteve a liderança depois da largada, mas Piastri já despachou Leclerc para ficar em segundo. Só que Antonelli exagerou na freada da curva 13 e atropelou Max Verstappen. Fim de corrida para os dois. Foi uma corrida toda das McLaren, que dispararam na frente e a disputa rolou solta. O australiano estava mais agressivo do que o normal e quase bateu em Lando. Mas dessa vez, quem deu as cartas foi Norris, que venceu pela terceira vez no ano e baixou a vantagem de Piastri para 15 pontos. Cê tá louco! Lando Norris no capricho pra vencer! Mas o destaque da corrida foi Gabriel Bortoleto. Com uma pilotagem inteligente e agressiva na medida certa, o brasileiro fez belas ultrapassagens. No finalzinho, ele teve uma boa briga, acirrada com o empresário dele, o Fernando Alonso. Gabriel terminou num ótimo 8º lugar e foi eleito pelos internautas o piloto do dia. Até Alonso o cumprimentou. O Grande Prêmio da Áustria de 2025 marca os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Desde 2017 que isso não acontecia, com a despedida de Felipe Massa para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Tá orgulhoso? Tô feliz, mas eu fiquei esse finalzinho com o Fernando. Mas estou feliz. Foi uma boa corrida. Eles tentaram uma estratégia diferente com uma parada só. Eu cheguei neles nas últimas 2, 3 voltas, mas faltou pouco. Cheguei em P8, era o que dava para fazer hoje, também com a estratégia que a gente decidiu, que na minha opinião foi muito boa, de 2 paradas. Foi legal. Ufa, que corrida! Disputa entre as McLaren, recuperação de Norris e Bortoleto nos pontos. E no próximo fim de semana já tem corrida de novo. É a vez do GP da Inglaterra em Silverstone. Imperdível. Tá demais essa temporada europeia da Fórmula 1 aqui na Band. Vamos falar de Série B, que continua, apesar da Copa do Mundo de Clubes. Teve Atletiba, o Capelani se deu mal, o Coritiba venceu o Furacão. E a gente vai mostrar gols e já, Flamengo eliminado do Mundial. Palmeiras segue, Renato Paiva também deixa o Botafogo. De clubes, fim de linha para o Flamengo, que era entre os brasileiros talvez apontado como favorito, mas quis o sorteio, a tabela. O Benfica venceu o Bayern num jogo improvável e os alemães vieram para o caminho do Mengão e levaram a melhor, 4-2. O time comandado por Vincent Kompany foi muito bem. O Flamengo apagou nos 10 primeiros minutos e agora volta à realidade do nosso futebol. Essas imagens aí podem ser confundidas com as de uma torcida que acabou de ver o time ganhar o jogo. Mas não são, não. É a torcida do Flamengo orgulhosa, de peito estufado, apesar da derrota. Foi uma atuação impiedosa do Bayern de Munique em Miami, que começou de forma aterrorizante para o Flamengo. Um gol contra de Pulgar abriu o marcador. Em seguida, uma bola perdida por Arrascaeta virou um preciso chute de Harry Kane. Em menos de 10 minutos, 2-0. Depois do choque, veio o futebol. E o Flamengo conseguiu jogar como gosta Felipe Luiz. Luiz Araújo exigiu de Neuer um milagre.
O Flamengo foi chegando e esse chute aí do Gerson, nem se tivessem 3 Neuers lá no gol. Um golaço, 2-1. E estádio pegando fogo com 60 mil pessoas em Miami. Em uma bola afastada por Luiz Araújo, Goretzka teve toda a liberdade do mundo para fazer o terceiro. O segundo tempo começou com um Flamengo animado e corajoso. De pênalti, Jorginho diminuiu o placar. Bruno Henrique, que tinha entrado no lugar de um apagado Arrascaeta, teve uma chance de ouro. Mas, de novo, a pressão do Bayern na frente deu certo. Laimer aproveitou o erro de Luiz Araújo, Kimmich encontrou Kane dentro da área e 4-2. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. O preço de querer sair jogando desde trás custou caro para o Flamengo, mas nada que tenha gerado arrependimentos. Acredito que a gente vem falando que vem acreditando num trabalho, né? E agora a gente está falando que foi kamikaze porque aconteceram os episódios favoráveis para eles. Mas e se tivesse abrido o campo como algumas vezes abriram, né? Talvez a gente não estivesse fazendo esse discurso aqui. Tem algumas coisas para melhorar, sim, mas deixando bem claro que eu estou totalmente orgulhoso pela nossa equipe. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. Aproveitamos muito bem as chances. Sinto que quando estamos no nosso melhor, podemos derrotar qualquer adversário. Estamos ansiosos para o desafio contra o PSG e vamos tentar vencer a competição. Agora é olhar para frente, porque o Flamengo está vivíssimo na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Tudo que a gente absorveu nesses jogos, nesses dias, vai servir para o nosso futuro. Então, tenho certeza que o Flamengo sai daqui mais forte. Antes daquela análise completa da partida, se teve alguém aqui no programa que se transformou em rubro-negro nos últimos dias, apoiou o Mengão, foi o Cicinho. Mas acabou o sonho, Cicinho. Acabou o sonho do Mengão, né? Acabou o sonho do Mengão. Mas assim, o Flamengo tira muitas lições disso daí. Eu continuo achando que individualmente o Flamengo poderia ter feito um jogo bem melhor do que fez ontem contra o Bayern de Munique. Individualmente, a equipe do Flamengo, se pegando jogador por jogador, a qualidade é muito alta. Eu vi o Wesley teve algumas falhas, algumas deficiências nessa competição, mas ontem deu para ver também o quanto ele é veloz, né, ganhando na corrida dos caras. Então, assim, é um Flamengo que tem muitos pontos positivos. Outros jogadores, o Pulgar não fez um grande jogo. E você errar contra time europeu, que é um time muito bem posicionado, eles jogam ali como um robô, né? O treinador pede algo, eles fazem. Não... A organização tática, a organização tática. Então, você pega um futebol brasileiro, que é acostumado ao improviso. Então, muitas bolas perdidas na entrada da área. Então, o Flamengo perdeu exatamente por essas deficiências. Vai tirar muitas lições disso. Dito isso, aquele presentinho para você, Cicinho, agora. Cicinho. O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão. Pra cima deles, Flamengo! Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo foi indigesto enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão pro Bochum, na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém insiste. Cicinho,
pra você aquele bom dia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Boca no campeonato alemão. Taca. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento. O Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando. Não. Esse cara é meio louco. Rossi. Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa. Cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém insiste. Eu vou de Pedro. Porque ele é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? Pedro. Já temos esse resultado. 7-5 para o Flamengo. Foi gol do Pedro, 2 para o Flamengo e 1 para o Bayern. 2-0 Flamengo. Cicinho. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. 3-2 Flamengo. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. É o meu Mengão, que destrói seja quem for, nem europeu. Pode vir, não tem caô. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém insiste. Eu fui sim. Ninguém acertou! Eu errei, mas falei 2-0 Bayern, né? Eu coloquei 2-1. Agora, gente, qualquer time brasileiro tem menos investimentos. A gente sabe que a Champions League é o campeonato mais forte depois de uma Copa do Mundo. Então, todo mundo que vai acompanhar uma partida entre um brasileiro e um europeu entende que há uma distância. E se um brasileiro vence, como fez o Botafogo diante do PSG, é façanha, é feito, é algo histórico para ser muito valorizado. O Bayern de Munique, nos primeiros 10 minutos, aplicou o contraveneno, não deixou o Flamengo jogar, marcação sob pressão alta, faz 2 gols rapidamente, deixa o Flamengo num colapso psicológico e também técnico. É uma pena. E depois o jogo teve as consequências. Aí foi sempre sendo favorável aos alemães. E o que jogou esse Harry Kane, Edu Dracena, ele arrebentou com a partida. Além de, Renato, um cara inteligente. Ele não fica preso ali entre os zagueiros. Ele sai ali atrás dos volantes. Ele cria espaço. Ele arma o time. Ele finaliza. Ele é um cara... Pô, é o Pelé. Não, mas você vê, o cara deu um carrinho ali, acabando o jogo. Sim, a gente tem que reconhecer, tem que reconhecer, o cara é bom. De repente o cara não ganhava título, mas o cara até ontem... Mas o Tottenham era sempre um time médio e um time que não era o melhor de todos. E ele ficou 19 anos lá. Aí saiu e foi campeão, né? Entendeu? E pode ser de novo, daqui a pouco não sabemos o que vai acontecer ainda. As chances estão aí. Não, e a questão que você falou, Renato, que quando joga um europeu brasileiro, é claro que a gente torce para o brasileiro. Até porque, independente de rivalidade ou não, a gente, quer bater os europeus. Então, a gente analisava ontem, né, a gente comparando jogador com jogador, mas com aquela expectativa que os jogadores pudessem mostrar dentro do campo. E ontem o Flamengo realmente não conseguiu jogar, o Bayern conseguiu aquela marcação-pressão, fez 2-0, Renato. E quando eles tomam 2-1, parece, agora eu vou ligar meu modo on. Vai lá, 3-1. Aí o Flamengo vai, pênalti, 3-2. Agora vou ligar meu modo on de novo, 4-2. Então, na minha opinião, o Bayern, quando ele quis jogar, ele fez com que todo mundo aqui imaginava. Deu muito espetáculo e ganhou de uma forma assim, sem susto. 2 treinadores jovens, duelos táticos, cada um teve suas escolhas. O Bayern tropeçou diante do Benfica, mas conseguiu fazer uma partida ontem primorosa, uma partida digna de aplausos, muito inteligente, de fechar espaços, de conter o Flamengo, de atacar no momento certo, tanto que os caras terminaram o jogo com cãibras, Ronaldão. Realmente vocês falaram aqui, o esquema tático dos europeus é totalmente diferente do nosso, a verdade é essa. A disciplina também, a forma de jogar, a gente vê que eles são programados para fazer aquilo, independente do resultado, do calor. Eles colocaram uma linha de frente para pressionar o time do Flamengo, fizeram o resultado, seguraram um pouco mais devido ao calor, e eles têm essas peças para isso. A gente falou aqui, eu até falei que o Harry Kane era um fruto
da imprensa, mas é um fruto que joga ali na frente da zaga. 41 gols na temporada, 41. E não refuga. Agora o Rossi também, que é adivinhado no meio da rua. No meio da rua não se adivinha, irmão. Espera a bola passar. Muita gente na frente dele, mas ele quis adivinhar, deu uma passada e tomou o gol no canto dele, que era um momento dificílimo ali da partida, onde o próprio conseguiu fazer um gol o Flamengo e dali começou a ter pressionar. Um goleiro não pode tomar um gol daquela distância, no meio da rua. Ainda mais num campeonato como esse. Então são erros que podem ser corrigidos, mas a verdade, eu vou dizer para vocês aqui, a única verdade que eu vi aí, Felipe Luiz está no time errado, ele vai embora. Já ele vai embora, que a cabeça dele para pensar e colocar o time dele é impressionante. Agora, o time não correspondeu. Sentiu o adversário e sentiu o calor também. Mas para sair do Flamengo tem que ser um time com mais condições financeiras e técnicas. Não, ele vai fora porque hoje ele até falou do orgulho, e realmente, o Flamengo é um timaço, mas pegou outro gigante pela frente e aí não conseguiu se organizar em campo, porque teve oportunidades, se aproximou, mas nunca chegou no Bayern de Munique. A gente vai falar mais sobre essa partida, mais detalhes. Em 10 minutos, 2-0. Aí fica difícil para qualquer um, até para o Flamengo, né? De clubes, Palmeiras classificado, já se prepara para jogar contra o Chelsea. Flamengo voltando para casa e hoje tem Fluminense, hein? Divisão. Olha só, tem compromisso marcado logo mais. Fluminense enfrentando a Inter de Milão em Charlotte. Lá está o Thiago Leme, sempre acompanhando o futebol brasileiro lá nos Estados Unidos. Thiago, mais um gigante europeu na vida brasileira. E o Fluminense vai tentar algo histórico. Tudo bem com você, Thiago? Tudo bem, Renata? Boa tarde para você, para o Edu, para o Cicinho, para o Ronaldo, todo mundo está acompanhando o Jogo Aberto, na frente aqui já do palco dessa grande partida, onde o Fluminense, claro, é o time que é o azarão, vai tentar surpreender a favorita Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa, e o técnico Renato Gaúcho, ontem na entrevista coletiva pré-jogo, claro, no discurso falou, temos que respeitar, mas não podemos ter medo, temos que jogar do nosso jeito, mas também temos que ser espertos e não atacar o tempo todo. Isso talvez ele tira um pouco de lição que aconteceu no jogo do Flamengo ontem com o Bayern de Munique. Thiago Silva, que teve um desconforto muscular, treinou normalmente ontem lá na Universidade de Colômbia. O Renato deve mudar a formação e é bem possível que ele escale 3 zagueiros. A torcida tricolor está começando a acordar aqui nesse início de manhã, né, aqui na cidade de Charlotte. Estão se reunindo num bar aqui perto do estádio. Daqui a pouquinho a expectativa é de cerca de 10 mil torcedores do tricolor carioca para tentar incentivar o time nesse desafio difícil. O Palmeiras, como vocês disseram, claro, o brasileiro nas quartas de final, o Fluminense tenta se juntar ao time paulista para não deixar aí uma Copa do Mundo de clubes com uma grande maioria de europeus, né? Claro que os europeus são os favoritos, mas a torcida do Fluminense também confiante, e a gente vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre Fluminense e Inter de Milão. Ficado em segundo lugar do grupo, o Fluminense entra em campo hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes em Charlotte contra a Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa. O tricolor carioca tenta surpreender a equipe italiana e se juntar ao Palmeiras como segundo brasileiro nas quartas de final, após as eliminações de Botafogo e Flamengo. Muita gente fala sempre que os europeus são os favoritos, mas no campo a gente tem visto muitas vezes que a história é diferente. Eu acho que vale muito do que o meu time for fazer. Eu acho que a atitude ela é fundamental numa partida tão importante, onde a gente vai procurar errar o menos possível, porque um erro num jogo de um tamanho desse pode ser fatal. Ontem, em Colômbia, o técnico Renato Gaúcho comandou o último treinamento antes do confronto e fez testes. O treinador tem algumas dúvidas na escalação do tricolor. Thiago Silva, que sentiu um desconforto muscular e ficou de fora da última partida, deve voltar entre os titulares. E o Flu pode atuar com 3 zagueiros. O atacante Soteldo, recuperado de lesão na coxa, voltou a treinar e está à disposição de Renato. O venezuelano deve começar no banco de reservas. O Flu deve ir a campo com a seguinte formação: Fábio, Inácio, Thiago Silva e Freites, Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato e René,
Arias e Cano. Na fase de grupos do Mundial, o tricolor carioca ganhou do Ulsan da Coreia do Sul e empatou com o Borussia Dortmund da Alemanha e Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Fluminense nunca perdeu para equipes italianas na história. Em 14 jogos, foram 10 vitórias e 4 empates. O último encontro aconteceu em 1989, quando a equipe carioca ganhou o amistoso do Napoli por 1-0. Na primeira fase do Mundial, a Inter de Milão venceu River Plate, Urawa Reds e empatou com o Monterrey. A provável formação da equipe do técnico Christian Chivu é Sommer, De Vrij, Acerbi e Bastoni, Dumfries, Barella, Aslani, Mkhitaryan e Di Marco, Lautaro Martinez e Pio Espósito. Quem avançar deste duelo vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de Manchester City e Al Hilal, que jogam hoje em Orlando. Olha, gente, a Inter de Milão é um time que é silencioso. Chegou na decisão da Champions League, tomou uma goleada também, 5 do Paris Saint-Germain, mas tem muita força, mudou de treinador, agora tem ânimo renovado. Não vai ser simples para o Fluminense, hein, Cicinho? Não vai ser simples, não. Um jogo muito duro. E o Fluminense ainda continua nessa dependência do Arias, né? E a equipe adversária, você pega equipes, como nós estamos falando, europeias, elas são posicionadas taticamente, não dão tanta liberdade, talvez como o Fluminense encontrou em outros jogos. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil e o Renato vai ter que procurar aí diversificar essas jogadas de ataque, porque só depender do Arias não vai ser suficiente para vencer a Inter, não. Muito bem, agora vem comigo aqui porque eu tenho um recadinho na sequência, muito mais Copa do Mundo de clubes. Sério, o jogo contra o Botafogo, Paulinho, hein? Destaque absoluto, entra na partida no lugar do Estevão, faz o gol, sai para dar lugar ao Mikael e agora celebra a classificação junto com todo o time. Ficar em campo 20, 30 minutos, um pouquinho mais, não importa. Enquanto estiver, vai fazer diferença. Os minutos que o professor me usa, eu tento de alguma forma usar para produzir para o time, para buscar as jogadas de gol, as jogadas que de alguma forma resultam em gol. Foi assim contra o Inter Miami e também no duelo mais importante do torneio até aqui. Jogo de oitavas de final diante do Botafogo. Um duelo brasileiro. O primeiro tempo foi duro, como previsto. Os times se conheciam muito bem e talvez por isso que parecia um jogo de ajedrez, de muita estratégia e graças a Deus Abel conseguiu a vitória. O checkmate começou no segundo tempo. O goleiro John foi protagonista. No melhor momento do time de Abel Ferreira, o português decidiu mudar. Saíram Estevão e Vitor Roque para as entradas de Luigi e Paulinho. O jogo se equilibrou e é nessas horas que os diferentes precisam aparecer. Já na prorrogação, carregando a bola pela direita, Paulinho bateu no canto do gol e abriu o placar. Com a bola ele é diferente, então a gente aproveita os minutos que ele pode jogar. Foi para isto que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e saiu porque pediu para sair, quero que também vos dizer isto. Um jogador diferente gera comparações. O Botafogo não tem nenhum jogador que custou o preço do Paulinho, não é? Nem do Vitor Roque. Entrou no segundo tempo, fez o gol e saiu. Foi algo atípico, talvez. Apenas 3 minutos depois do gol histórico, Paulinho foi substituído pelo zagueiro Mikael. O atacante ainda sente dores por causa da cirurgia feita na canela no final do ano passado. A minutagem ainda é reduzida. E agora é oficial. O camisa 10 vai ter que passar por um novo procedimento depois da Copa do Mundo de Clubes. E todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Uma novidade que já tinha ficado nas entrelinhas, revelada pelo próprio camisa 10 depois da fase de grupos. Eu, particularmente, desde quando
sabia da possibilidade de vir Palmeiras, eu sabia o quanto seria importante, não só para mim como para todo o time, essa competição. Depois a gente vê aí o que vai ser feito para eu poder de alguma forma melhorar e, enfim, seguir a minha caminhada. No final de semana, o atacante ficou 46 minutos em campo, o suficiente para garantir o Palmeiras nas quartas de final. A classificação rendeu ao Clube Alviverde uma premiação equivalente a 70% do valor que o Palmeiras investiu no Paulinho. E os torcedores reagiram. Paulinho, você tá pago, meu garoto. Tá pago, meu filho. Vai se cuidar. A imprensa internacional também repercutiu. O jornal Marca da Espanha enfatizou: a magia de Paulinho coloca o Palmeiras nas quartas. A magia, o sacrifício, a brasilidade. A combinação perfeita que manteve o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. É merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre. Ser ele, não só ele, mas ele que foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário, isso é ótimo. Já começa um debate histórico, principalmente para Edu Dracena. É um misto de tristeza e alegria. Juntos, unidos, mais tristeza do que alegria, já vou afirmando. O Palmeiras segue na Copa do Mundo de Clubes, joga contra o Chelsea, um reencontro de outros tempos. E aqui a turma está preparada para repercutir essa grande vitória, talvez a maior entre Botafogo e Palmeiras se enfrentando. E eu começo mostrando o secador número 1 do programa, Ronaldo Giovanelli. Aceita que dói menos, Rona. E não acabou ainda, hein? Tem mais uma semana pra comprar fralda. Aproveitando, eu vou tirar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já foi. Aqui já foi. O Mengo já foi, aqui vou tirar. Agora desse lado aqui, né? O Botafogo já foi também, bebido. Aqui só não foi ainda. Ei, tira a mão. Ei, tira a mão. Aqui, ó, tira a mão, tira a mão. Deixar aqui na ponta, ó. Deixar aqui na ponta, porque eu tô achando que vão vencer o Chelsea. Tira a mão. Pra vencer o Chelsea, dá uma ligada. Tira a mão daí. Dá uma ligada pro Tite, que o Tite tá de férias. O Tite sabe como vencer o Chelsea. É Abel, nós temos Abel, Vou torcer aqui Temos Abel. pro Fluminense hoje. Vai ser difícil, uma parada indigesta, mas eu vou torcer pro Nense, porque não fez esse estardalhaço todo que estão fazendo por aí. E tá indo aí também. Mais uma semaninha. Até terminar hoje pro Fluminense. Mas aqui tá numa Você só tá secando, né? Aqui tá achando que vai vencer até o Bayern. Tá secando. Se pegasse o Bayern, dava pra vencer. Deu ruim também para João Pedro Sgarbi, que publicamente admitiu na internet que vai parar de secar o Verdão. Isso é verdade? Isso é uma promessa séria? Ou foi apenas um meme, uma fake news? E aí, Sgarbi? Tudo bem, Rê? Beijo pra você. Meus amiguinhos, menos o Edu, que o Edu tá uma mala. Já eu vou te falar, matar uma mala. Eu cansei. Ah, a história da soberba? Não, matar uma soberba esse cara, mas calma, porque a dele tá guardado. Só que, Rê, vou te falar a verdade, eu não seco mais Palmeiras, não. Muito chato secar o Palmeiras. É? Ah, muito chato. Quando você acha que vai cair, não cai. Quando você acha que não, eu parei de secar. Deixa pro Ronaldo secar. Sério? Aqui. Cansou? É, eu tô muito pé frio também. Cansei de secar, Então segura o urubu aí. Não, o urubu aqui. Eu tô simplesmente vai me perder. Você tá numa fase que eu vou te falar, viu, meu? É, o urubu tá machucado, não Já teve era. jeito, né? Foi bicado aí por uns alemães. Agora, Marco Aurélio Cunha não teve jeito. Abel Ferreira continua na parada, Marco. Boa tarde a todos, bom almoço. Era esperado, o time do Abel era mais consistente. A gente torce pelo Botafogo, eu torci pelo Botafogo, em memória ao meu tio Domingos, querido, mas tava meio claro. Doutor, o Abel continua sendo o herói do Brasil? O Abel continua? Não é o herói do Brasil. O herói do Brasil é Tele Santana. Desculpa, herói do Brasil. Cada um defende o seu. Paulo Autuori, que foi campeão do mundo. Vamos esperar, se for campeão do mundo, ele entra nesse patamar de heróis brasileiros, português brasileiro. O Tite. É que o senhor achou que o Renato Paiva ia ser, só por causa disso eu perguntei. E só completando, o Renato Paiva ser demitido mostra que SAF não significa nada, apenas a cabeça do dono que funciona como qualquer presidente de associação. Então não há profissionalismo, me desculpe. É um absurdo demitir o Renato Paiva. Foi um amor de verão. Mas foi um amor de verão então, doutor?
Não só amor de verão, porque ele foi beijado quando venceu o Paris Saint-Germain com a mesma estratégia que perdeu para o Palmeiras. Qual é o critério? Me desculpe. Tá mais pra paixão de verão. Ulisses Costa. Quero saber se você narrou o gol do Paulinho, como foi, quanto fôlego você imprimiu, Ulisses. Boa tarde. Que golaço. E foi pela direita. Lindo. E pela direita. Pela ponta direita. Né, a roubada do Rios, que jogou o Rios. O Palmeiras é favorito contra a equipe do Chelsea, pra mim. Não tanto porque não terá desfalques, né? Terá desfalques como o Piquerez, o Murilo não joga, a gente já sabe. Sem a zaga. O Gomes também, entendeu? Então, isso é um problema que quero que o Abel resolva. Mas, pra mim, o Palmeiras passa pelo Chelsea, tô botando o pé no Verdão. Agora, Ulisses, você tocou num ponto correto. Será que não é bom também deixar os caras curtirem, dar um dia pra ainda saborear essa vitória contra o Botafogo? Claro que o Chelsea é um adversário muito difícil, outro europeu, uma equipe jovem, com valores interessantes. Cicinho, agora é outra história. Acabou o confronto brasileiro e a sequência reserva um sul-americano versus europeu, Cicinho. Boa tarde, amiguinhos. É isso aí. Tem que dar descanso Que realmente. desânimo! Tem que dar descanso realmente pro Palmeiras, mas também pressão. Porque o Palmeiras é obrigado a ganhar essa competição. De nada vale encher o bolso e voltar sem título. Segura aí, hein? Entendeu? De nada vale. Então, Palmeiras, vocês são favoritos contra o Chelsea. Não, a gente não quer. Taca neles. A gente não quer seu favoritismo, não, senhor. É favorito, senão o que tá fazendo lá? Passeando na Disney? Radicalizou, mudou de discurso. Beijando, vai lá pra beijar o Mickey? Não, tem que ganhar. A gente tá passeando com o Mickey lá, fica tranquilo. Bom, o comentarista mais europeu do Brasil será mostrado agora. E ele é João Paulo Capelanes. Senta aqui, nada como o tempo, né? Cadê o caramelo? Cadê que só fala mal do futebol? Cadê que não valoriza? Cadê um por um aqui? Senta aqui. Cadê você aqui? Você aqui. E você aqui não, viu? Você é o próximo aqui, ó. Um do Cicinho aqui e o outro seu. Não, já. Aproveita essa mania aqui, ó. Já. Hoje ninguém triunfará tanto neste programa, ninguém será tão feliz, tão completo, tão aliviado quanto Edu Dracena, que já teve inúmeras batalhas da vida na carreira dentro do campo e agora passou pela sofrência da torcida, do nervosismo, da ansiedade e da pressão imposta por Ronaldo Giovanetti. Boa tarde, Renata, meus amigos. É um programa meio triste, porra. Boa animação. Segunda-feira. Quero ver a semana que vem. Segurada aí, você perdeu o clássico da Série B. Perdeu o clássico da Série B. O Atletiba acabou pra ele. Tem um presentinho pros meus amigos. Pra todos eu trouxe, hein? Mas como você tá generoso. Pra você. Pra você, sim. Pra você ficar no controle remoto. Pra você. A conta tá alta já. A conta tá alta. Eu? Pra você sim. Você não é Palmeiras, não. Você vira casaco. Daqui. Pra que Pra você secar. Assistindo no sofá. Fica tranquilo. O que é isso aí, Edu? Um banquinho. Pra quê? Pro Sgarbi também sentar. O que tem a ver com isso, velho? Tem duas almofadas ali. Pra você sentar, meu irmão. Obrigado. E o outro banquinho é pra quem? Tem um embaixo da camisa. Eu quero só saber de quem é o outro banquinho. O outro banquinho é pro meu amigo, tamanho do doutor. Doutor, vai esticar a perninha aqui, doutor. Bota a perninha aí. Esse, Valeu, Edu, obrigado. Vou assistir assim mesmo, não tem problema nenhum. Que delícia, que conforto trabalhar dessa maneira, não é? Aliás, gente, secadores apostos e não foram muito felizes, muito bem utilizados, porque o Palmeiras, por enquanto, segue no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. E ó, quem segue aqui no programa sempre, firme e forte também, Everton Guimarães, ele profetizou. Ele disse, o oráculo afirmou que o Palmeiras passaria. Everton, boa tarde, muchacho! Mais uma semana, pelo menos, hein? De empolgação. Guapa! Mais uma semana, pelo menos. Graças. De um futebol. Renata, a Copa é passar. Ai, mas isso é muito raso. Ó.
Dane-se se é raso. O negócio é passar. Jogar bem, morrer vendendo saúde? Encarar o Bayern e morrer vendendo saúde a vantagem? Não, é passar. E o Palmeiras tá rompendo. Mas agora 3 desfalques numa linha de 4 defensores é pra doer, hein? Meu Deus. Agora é o futuro, que é outra história. Por enquanto, apaguem os secadores, desliguem os secadores, esqueçam, poupem energia. Não deu certo. O Botafogo até aqui criou uma casca, o que pode causar a diferença entre as duas equipes, Botafogo e Palmeiras, é que um já está cascudo na competição. O Palmeiras não mostrou porque veio ainda. Como é que eu vou dar-me energia? Eu preciso dessa gasolina. Depois de muitas análises, levantar nomes e tal, eu descobri que coletivamente o Botafogo é melhor e individualmente o Botafogo supera o Palmeiras também. Vou-te ser sincero, não pego nada. 0. Porque eu não reconheço competência. Agora eu tenho um negocinho pros meus amigos aqui, viu, Renato? Um negocinho? Um presentinho. Um presentinho. Toma pra você. Olha. Um secadorzinho na televisãozinha ali na frente. Isso vai estar ligado e já começa a ligar pra esquentar. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês como consertar um secador que não esquenta. Bruno Fux versus Jair. Que pena que o Santos perdeu esse atleta. Jair 1000 vezes. Aí tá difícil. Versus Igor Jesus. Descosta. Igor Jesus. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse cara é meio louco. Escrevam o que eu tô falando aqui. Um jogo horrível, um calor absurdo. Vai ser 0-0 nos pênaltis. A redenção dele. John. Sandy. 1-0 Botafogo. Pro Cicinho, um controle remoto. Já que seu time não tá lá no Mundial. 2-1 Botafogo. E aí, descendo o rio Tamsé, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Então é, pessoal. Eu vejo diferente. Acho que vai ser um jogaço. 3-2 pro Botafogo. Ô, Ronaldão, estão falando que é feio torcer pro Botafogo contra o Palmeiras, irmão. Feio? Falaram que é feio. Torcer pro Botafogo? É, contra o Palmeiras. Então nós vamos rir, né? Ronaldão. He may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. My treasure always. 3-1 para o Botafogo, menina! Botafogo, menina! Ronaldão, prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Seu secador de cabelo parou de funcionar, você liga daqui, liga dali, ele não roda. O meu palpite com dor no coração. 1-1 no tempo normal e na sequência passa o Palmeiras. Uia! Um 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. E graças a Deus deu tudo certo. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe? Pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Abel Ferreira versus Renato Paiva. Se perder, passa o Renato Paiva a ser o herói do futebol brasileiro. Abel Ferreira continua ainda intacto, está no Mundial, está na Copa do Mundo. E aquela história, era um confronto brasileiro, foi definido na prorrogação. O Palmeiras até poderia ter antecipado esse gol, não precisava esperar tanto. O Botafogo talvez tenha cansado fisicamente, grandes embates contra gigantes europeus. E aí acabou perdendo essa vaga para o Palmeiras, que agora joga contra o Chelsea. Com dor no coração, deixa eu aproveitar esse banquinho aqui, olha. E aí, Sgarbi, quem diria? Ganhar ou não é outra história, mas tá seguindo, tá acumulando dinheiro. Tá bem na foto, Palmeiras. Só pra ter uma noção, algo que me chama a atenção, você para pra ver a premiação que o Palmeiras ganha com agora o gol do Paulinho. Cara, quase que o Palmeiras pagou no Paulinho. Impressionante, né? Assim, você para ver, o Palmeiras contratou esse grande jogador que não pode jogar mais de meia hora, o próprio Abel falou isso,
Só que com o gol dele, só a premiação já bate lá mais 70 milhões. Então a gente vê como são coisas interessantes do futebol. Eu, de verdade, pra ser muito sincero, fiquei constrangido com o jogo do Botafogo. Mas constrangido, assim. Botafogo foi tão elogiado, pô, foi bem contra o PSG, jogou bem contra o Atlético de Madrid. Aí pegou um Palmeiras que é fortíssimo, mas contra o Palmeiras, um time que já tá acostumado a jogar. Pô, escondeu lá atrás, não jogou. Escondeu, bota o Palmeiras que não deixou jogar. Aí é o ponto, aí é o mérito. Mas eu esperava mais do Botafogo, por isso que vai gerar um debate aqui isso, só que o Paiva Mas por que não era... você não esperava mais do Palmeiras? Não, porque o Palmeiras nessa competição não tinha entregado ainda algo que, nossa, o Palmeiras tá jogando muita bola. Nesse jogo agora... O Palmeiras jogou contra o vento até aqui, não, mas nesse jogo agora entregou. Esse foi um jogo que o Palmeiras jogou com o Palmeiras, jogou bem, indo pra cima. O Abel escalou muito bem o time, muito bem o time. Palmeiras era surpreendeu outra vez, porque ninguém consegue acertar uma escalação de 1 a 11 dele. Esse Alan, jogador do Palmeiras, muito bom de bola também, ele acertou em cheio. Só que o Botafogo, por isso que eu entendo, o Paiva não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Tanto que o Botafogo ficou um tempão sem treinador, né? Aí, pô, contra o Palmeiras, joga como um time pequeno, o Botafogo, não dá. Tão certo em ficar super incomodados. E era pra ter sido mais. O Palmeiras tinha que ter vencido esse jogo por 2-0, pelo menos, cara. Pelo menos isso. Agora, Capelanes, é impressionante, porque quando ganhou do PSG, o Botafogo virou o time do mundo. Na Europa, elogiado, ganhou do campeão da Champions League, campeão da Libertadores versus Champions League, e deu o Botafogo. Só que será que acabou o gás? Porque um jogador só não se justifica. Claro que é muito importante você contar com o Gregore, é um atleta que encaixa demais na equipe principal, mas não pode ser só isso. Eu vou mais na sua linha, porque eu acho que a gente minimizar o Botafogo pela fraca atuação que de fato teve é minimizar também o que o Palmeiras fez. Entendeu? Concorda comigo, Edu? Claro. Porque assim, a gente pode procurar aqui o argumento que for. A gente dificilmente vai achar um argumento para poder explicar o porquê que o Botafogo perdeu. A gente vai conseguir pegar mais argumento por que o Palmeiras venceu. Ou talvez por que o Palmeiras não venceu no tempo normal. Essa é a pergunta. O que fez o Palmeiras não vencer no tempo normal? Porque criou para isso. Mais uma vez, não aproveitou as oportunidades que criou. Agora, vai falar o quê? Eu esperava mais o Botafogo, de fato. Eu acho que todos nós aqui esperávamos um pouco mais o Botafogo pelo que entregou em nível de disposição, de entrega tática, de entrega técnica que não houve. Se você pegar o recorte do Palmeiras, por exemplo, do Richard Rios, se fosse o Toni Kroos com a mesma atuação do Rios, tava todo mundo, a Europa inteira, meu Deus, olha que... Mas o Rios deve ir para a Europa. A tendência é que ele seja vendido, porque está chamando atenção não só no Palmeiras, mas na seleção da Colômbia. Exato, mas o meu ponto de vista agora é o seguinte, tá? Aí não é polemizar. Palmeiras, infelizmente, chegou na tampa. O que vier agora é lucro, perfeito? Porque ainda mais com a zaga que vai enfrentar a equipe do Chelsea, porque uma coisa é fase de grupos, outra coisa é mata-mata. Palmeiras, parabéns, mas a sua trajetória termina na sexta-feira. Eita! Bom, Ulisses Costa, é aquela sensação, aproveita bem, porque foi realmente grandioso, bateu o Botafogo, equipes que são rivais recentes, principalmente, e agora tem o Chelsea pela frente. Tem que pensar no próximo compromisso e tem que celebrar o que foi feito até agora. O Palmeiras tem que ser muito mais valorizado, né? Por permanecer na competição. Acho que muitas críticas em cima, principalmente do nosso querido Caramelo, eu acho que você tem que ver o lado positivo, né, do time do Palmeiras. Acabei de elogiar. O que jogou, o que rendeu, teve muito mais posse de bola. Era para ter vencido por uns 3 gols de diferença, porque teve muita qualidade. É um time muito bem montado pelo Abel. Não é que o Botafogo não conseguiu jogar. Não é que o Botafogo foi mal. O Abel montou uma estratégia correta, diferente do jogo contra o Miami, entendeu? Acertando o seu meio de campo, Martínez, Moreno, protegendo mais essa zaga, e o Botafogo teve uma dificuldade tremenda de chegar no gol do Palmeiras. Determinado momento do jogo eu falei, era um telespectador o Everton, assistindo ao jogo de dentro do campo. Porque foi muito bem montado o esquema tático do Palmeiras. Então, é isso que a gente tem que valorizar. Obviamente, contra o Chelsea, fica difícil o jogo, mas eu acredito ainda no favoritismo do Palmeiras pelas ausências já citadas por nós. Então, não sei o que o Abel vai ter que fazer. A ausência do Piquerez, vou falar para você, é a mais sentida. Porque ele é um jogador muito perigoso ofensivamente. Ele é um jogador de muita qualidade ofensivamente. O Gomes, indiscutível, é um líder, é o craque. O Murilo, para mim, é o jogador principal, vai estar fora. Então, o Abel tem problema de montar esse time. E ele tem que se ligar. Agora, ele tem que proteger ainda mais a zaga do Palmeiras com esses desfalques citados por nós, mas acredito no Palmeiras. Os desfalques vão aparecer para todos os lados. O mais sentido no Chelsea é o Moisés Caicedo, um volante que hoje é um dos melhores do mundo. Para mim, está entre os 6 melhores do mundo.
e é um jogador importante. Mas ficar sem Gomes, o grande xerife, uma liderança, um cara experiente, sem o Piquerez, que hoje o Vanderlan tem outra característica, não tem nada a ver com o que faz o Piquerez em campo. Marco, vai ser difícil. Para os dois lados, todo mundo vai ter que montar a sua estratégia e agora é outra história. Vai ser difícil, Renata, vai ser difícil. Mas, na minha opinião, o que valeu muito para o Palmeiras foi ter ido tão mal contra o Inter Miami. Aquele jogo que ninguém acreditou que o Palmeiras pudesse tomar aquele passeio que tomou no primeiro tempo, acho que fez um alerta aos jogadores, ao Abel, de levar com muita seriedade o lado competitivo. Tudo que o Palmeiras não foi competitivo contra o Inter Miami, à exceção na reação final, ele fez contra o Botafogo. O time que marcou o tempo todo, não deixou o Botafogo jogar, chegou à frente, se não é o John, seria o 2-3-0 mesmo. E o Botafogo ficou muito aquém daquilo que a gente esperava. Embora o Botafogo tenha sido muito defensivista contra o Paris Saint-Germain e tenha vencido, a gente elogiou bastante. Se por acaso leva para os pênaltis e ganha, nós iríamos dizer aí que o Botafogo fez uma estratégia perfeita. O que não foi o que o John Textor achou, tanto que demite o Renato Paiva de uma maneira absurda, na minha opinião, sem convicções de que por que ele está lá. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter um árduo desafio contra o Chelsea, tem condições de passar, porque é um time muito bem montado, mas seguramente as ausências vão pesar bastante. Agora o Abel vai ter que surpreender outra vez Everton Guimarães para mostrar força diante do Chelsea e aproveitar também os louros e o que foi feito nesse jogo contra o Botafogo. Renata, só que a gente deve analisar assim, você lembrou bem, a ausência do Caicedo é um coração, que é o meio-campo do Chelsea, sem uma válvula, né? Então, a gente precisa analisar isso também. Agora, você tem uma linha de 4 defensores e 3 desfalques nessa linha de 4 defensores, é um negócio que preocupa, mas aí é um problema que o Palmeiras e o palmeirense não tem que ficar remoendo, não tem outro jeito. Quando o problema não depende de você para resolver, você não tem o que fazer. É amar o time, é amar um sistema, é não querer fazer contra o Chelsea, por exemplo, o que o Flamengo fez ontem contra o Bahia, né? Vamos lá, vamos jogar o jogo. O Palmeiras, a capacidade que o Palmeiras tem de, em alguns jogos, encarar, partir para cima, como fez com o Botafogo, em outros, amarrar o jogo e sair, de repente, em transição, o Palmeiras sabe fazer, porque tem um treinador que sabe variar. Agora, ficou muito cômodo, né? Você toma uma piaba e sai falando que o adversário é melhor e está tudo bem. Então o Palmeiras precisa ter um sistema muito bem montado, ter muito critério, muito cuidado, não se abrir tanto, porque ele tem 3 desfalques numa linha de 4 defensores. Agora, só recapitulando aí, essa vitória para cima do Botafogo, ela ficou barata para o Botafogo, porque o Palmeiras jogou com volume para fazer muito mais do que 1-0. Mas venceu de 1-0. Então, na minha teoria de que em Copa você tem que passar, não interessa como, jogar mal ou bem, passar é que interessa, o Palmeiras está na próxima fase. Como eu preconizei, que pelo menos nas quartas o Palmeiras chegaria e chegou. Agora, eu não sou maluco, até os caras estão falando, primeiro que o Palmeiras não se classificaria, depois que o Palmeiras não passaria pelo Botafogo, agora estão falando, a turma aí, os secadores, que vai morrer no Chelsea, vamos esperar o melão rolar para ver. Eu ainda acredito que o Palmeiras é muito forte e pode surpreender o Chelsea. Olha, tem tudo para ser um jogaço muito estratégico. Ai, ai, ai. Com a gente, lá vamos seguir esse papo de Copa do Mundo de clubes. Palmeiras segue, Flamengo fica e tem o Fluminense logo mais. Eu gosto muito da sua sinceridade. De 1 a 10, para você, qual é a chance do Palmeiras eliminar o Chelsea da competição? Grava aí, tá aí no programa. Aí. 0. Quanto? 0. É isso aí, eu gosto disso. 0. É igual do... Não, o Palmeiras, a gente tem que respeitar o Palmeiras, o posicionamento. Ele vai mudar o discurso, velho? Não, mas só que assim, agora, nessa velho. competição, o Palmeiras com alguns desfalques, o Chelsea, mesmo não estando no seu melhor momento, é 100% favorito contra o Palmeiras. Vai estar assim a defesa, Cici. Tudo é teoria, né, até agora, mas quando a gente pensa em Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Manchester City,
na teoria, eles estão acima, em termos de elenco, de posturas, do que o Chelsea, não? E aí? Ah, sim. Muito o mais. Chelsea hoje seria, pra mim, assim como a Inter, Como mesmo Borussia, finalista, talvez Borussia e Chelsea eu equivalem. colocaria no segundo escalão hoje do futebol europeu. Mesmo a Inter, chegando na final da última A Champions. Inter também? Eu acho que sim. Pra mim, a Inter tá nesse patamar aí, não tá no primeiro escalão. E o Palmeiras Com encaixa PSG, onde aí? Manchester City. O Quem? Palmeiras encaixa onde aí? E o Corinthians? Vocês acham que não dá pra encarar? Jura? Olha, gente tá lá, o Chelsea... Corinthians Não, por isso eu tô São dizendo, o Paulo. Chelsea, ele não. Na teoria, a prática pode desmentir tudo isso. Mas Real Madrid, PSG, Bayern e Manchester City, teoricamente, são os grandes bichos. 80-20. Aquela história de tem que Palmeiras superar. 80-20. Ô, Capera, você assistiu o jogo do Flamengo contra o Chelsea na primeira fase? Claro. Esse Chelsea não é nada Foi demais. 3-1. O Chelsea não é nada Fase demais. de grupos. Mas posso falar uma Fase de coisa? grupos. Pra mim, o melhor jogo do Chelsea até agora foi esse contra o Benfica. Ele controlou. Aí, condições climáticas, esvazia o estádio, 5 minutos pra jogar. Voltam, um pênalti que é inadmissível. Você tem que segurar. E aí, um pênalti leva pra prorrogação e eles dominaram. 15 segundos. 15 segundos. Já muito mais da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão. Pra cima deles, Flamengo! Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo foi indigesto enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão pro Bochum, na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se Cicinho, pra você, aquele bom dia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Taca. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento. O Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando. Não. Esse cara é meio louco. Rossi. Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa. Cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se Eu vou de Pedro. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? É Pedro. Acabamos, vamos ver se já temos esse resultado. 7-5 para o Flamengo. Foi gol do Pedro, 2 para o Flamengo e 1 para o Bayern. 2-0 Flamengo. Cicinho. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. 3-2 Flamengo. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. É o meu Mengão que destrói, seja quem for, bem europeu. Pode vir, não tem caô. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se Eu não tenho medo de você. Gente, claro que a torcida, a vontade de ver um brasileiro superando um gigante europeu era muito grande. E principalmente porque o Flamengo fez isso nesta competição. Ganhou do Chelsea por 3-1. Isso deu uma vitaminada, uma esperança, saiu perdendo no erro individual do Wesley. Depois fez 3-1. Já vinha mostrando condições. E aí o prêmio por ficar em primeiro lugar no grupo foi enfrentar o Bayern de Munique, que falhou diante do Benfica. E aí na hora do mata, porque não é mata-mata, não é laica, é um jogo só. Eles foram cirúrgicos, mostraram
pressão alta para marcar, encurralaram o Flamengo, fizeram 2-0 com 10 minutos. Quando se complicaram em pouquíssimos momentos, resolveram rapidamente. Goretzka foi lá, fez gol, depois o Harry Kane. E eles foram superiores no jogo. Então, é uma realidade ruim para o futebol brasileiro, mas tem que entender que do outro lado apareceu um time muito forte. Fizeram o que o brasileiro não faz, né? Chutar gol. Nós não chutamos a gol. Mudou o discurso. Não chutamos a gol. O Flamengo entendeu? Não, o Flamengo, vou falar para você, os 2 primeiros gols, cara, é de pura má sorte. Aí o chute Eu falei aqui em colapso psicológico e técnico. Aconteceu isso em 10 minutos. O Arrascaeta perde a bola pro Upamecano, é má sorte. O Arrascaeta lento no jogo, perde a bola pro Upamecano. Não, o primeiro gol, um gol contra, então foi normal, gol contra. O segundo gol, a bola desvia. Só quero deixar bem claro aqui. Quem tava na mão do Rossi, a bola desvia. Atenção, neste programa e nas redes sociais está tudo certo também. Você tá com a bunda na janela, você tá à disposição de um monte de coisa. Ah, minha não, só foto. O negócio é o seguinte, eu fui chamado... Só tua, meu filho. É isso aí. Que inclusive nem tu é, né? Lá ele. Atenção, eu fui chamado de vira-lata, de caramelo. Mas eu fui chamado de um monte de coisa aqui. E o que aconteceu? O brilhante Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, depois da derrota, ele reconheceu tudo aquilo que eu venho falando aqui há meses. Que nós não estamos nem próximo do mesmo patamar do futebol mas europeu. ele não poderia falar isso aí antes do jogo, com todo respeito, independentemente do que ele pensa. Vamos perder. Isso é discurso para depois da partida, depois do 4-2. Então temos alguns engenheiros de obra pronta, porque agora o Ulisses já começou a mudar o discurso também. Eu não acho que existe essa distância. O Felipe Luiz falou isso, gente. Vocês vão brigar com o cara que tava... Vocês acham que no jogo não teve distância? No jogo teve. Eu só quero comparar o jogo. No jogo teve distância pelos erros individuais de alguns jogadores do Flamengo. Ele não falou isso. Ele não vai fazer isso. Ele falou que o Bayern fez que o Flamengo errasse, não que o Flamengo tenha errado. O Bayern exigiu o erro, forçou o erro do Flamengo. Subiu marcação. E falou que o Flamengo e os clubes brasileiros estão muito distantes da Europa. Não, muito distantes ele não falou. Não falou, não. Muito distante, não. Você concordou comigo. E vocês vão ter que me engolir e sentar aqui. Você tá pondo palavras na boca dele. Ô, caramelo. Caramelo, fica na sua. Copa do Mundo, este programa vai pegar fogo. Doce na Libertadores. Calma. Foi o meu! Ué. Muito bem! Quero falar mais dessa partida, esse 4-2 do Bayern no Flamengo. Na minha opinião, os primeiros 10 minutos eles definiram não apenas o placar, mas definiram a estratégia no jogo, o Everton. E o Flamengo começa derrotado. Geralmente você sai empatando, mas o Flamengo já toma 2 gols em 10 minutos. E depois o Bayern foi controlando como ele quis. Foi imprimindo a dinâmica de atacar, segurar, se poupar. E os jogadores tiveram câimbras, os jogadores alemães levaram muito a sério o jogo. Levaram muito a sério, fisicamente é uma Amazônia de distância, tecnicamente é uma Amazônia de distância. E isto posto, não dá para chegar lá, Renata, na minha modestíssima opinião, eu não quero ter razão, só quero ser feliz. Não dá para encarar. Você tem que ter uma estratégia, como para mim o Botafogo adotou contra o PSG, que era a única maneira de ganhar dos caras. E o Flamengo não, o Flamengo manteve o jogo. Então, quando ganha do Chelsea, nossa, o Flamengo, o Felipe Luiz, o elenco, nós somos foda e tal. Aí, quando perde ontem, aí o Felipe Luiz chega na coletiva e diz, não, perdemos porque eles foram melhores. Mas é muito simples, velho. Mas e a vitória para cima do Chelsea aí, enaltecemos, discutimos, falamos, será que a distância não é tanto, não é tudo isso, e etc e tal. Ontem, diante da realidade, ele manteve a estratégia de jogo dele. Acabei de falar do Abel. Se precisar jogar para cima, ele joga como foi contra o Botafogo. Se precisar jogar de forma reativa, ele joga. Ele tem as cartas para ele jogando na mesa. O Felipe Luiz chegou lá, não, dá para ir. E foi encarar, sair jogando, bonitinho e tal, e tomou uma piaba. E se forçassem, fariam 5, 6. Então, contra um adversário como é o Bayern, poderosíssimo, não dá para você querer dar showzinho. Então o Flamengo pagou um pouco pela arrogância e, desculpa, a coletiva do Felipe Luiz, dizendo, não, perdemos porque eles são muito melhores. Ele não mentiu. Só que fica cômodo ele não ter explicado porque ele não tentou uma estratégia diferente, né? Não que fosse dar certo, mas seria a única alternativa de segurar os caras, Renato. O time dos caras é muito bom.
Everton, que jogo é esse? O Felipe Luiz, eu tenho certeza, Edu, vai pensar nisso 200 milhões de vezes. Por quê? Era um jogo importante, ele vinha crescendo junto com o Flamengo. A primeira fase foi bem elogiada por causa do Chelsea, que agora é adversário do Palmeiras. Mas aí, na hora da tática, o Kompany também não é um cara experiente, é jovem ainda como treinador e levou a melhor na qualidade, na técnica, na disciplina tática. Os alemães sobraram. Renata, mas também não podemos também falar que agora é péssimo, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber que é o momento do Bayern. A gente entende com relação aos jogadores o que tem o Kompany em mãos do que o Felipe Luiz. Então, eu vejo ainda o Felipe ainda um treinador, um futuro brilhante pela frente, por mais que perdeu agora. Vai ser uma experiência muito boa para ele, para o futuro. E eu entendo que dentro do campo, os jogadores, de repente, sentiram aquela pressão de jogar contra um time bom. Então, é isso que a gente tem que entender também. A gente tem que ressaltar o que aconteceu de bom também. Eu vejo que jogadores não conseguiram produzir o que a gente imaginava. E o Bayern foi superior, que o Harry Kane joga. Não. E aí os caras falam que ainda foi produzido, que, pô, azarado. O Ronaldo que falou. Azarado, não quero nem falar sobre isso. Produto da mídia. O cara é caneludo, o cara, pô, não ganha título, mas, pô, o que o cara joga é brincadeira. Ô, Edu, não pode ser uma boa palavra pra definir o Flamengo azar, cara. Porque o Flamengo na fase de grupo... Não, o que eu vou dizer? De pegar o Bayern já nas oitavas. O Flamengo na fase de grupo... Se pegasse o Benfica, provavelmente dava um jogo bom. O melhor brasileiro, os dois primeiros gols números, né? O Flamengo tomou, gente. Do Flamengo. Aí pega o Bayern, eu até imagino que a estratégia fosse outro pulgar fazer gol contra de cara. E ainda sai machucado, né? Pode ser uma lesão séria. Voltamos. O YouTube do Jogo Aberto, agora Felipe Luiz. Dessa forma que nós jogamos, é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais... com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros. Cicinho, qual foi o grande pecado do Flamengo? Foi o começo de jogo mesmo? Renato, foi o começo de jogo. Talvez na verdade, essa entrevista do Felipe Luiz, se você for analisar, é muito esclarecedora. Se mata-mata tivesse um segundo jogo, talvez o comportamento do Flamengo seria outro. Porque o Flamengo, ele não mudou o estilo de jogo dele, tentou sair jogando e foi onde sofreu a pressão e foi surpreendido por uma equipe que é treinada para isso. Eles são acostumados com isso, os europeus. Talvez numa segunda partida, o Flamengo já jogaria a bola para longe da sua área e tentaria um abafa de outra maneira, se livraria daquela pressão que sofreu. Então, jogo de mata é isso. E a equipe do Bayern, com a qualidade que tem, não deu nenhum espaço para o Flamengo, surpreendeu o Flamengo e foi merecedor da vitória. Olha, o Flamengo foi muito elogiado por vencer o Chelsea, mas o Botafogo mais ainda por ser o PSG. Foi um jogo em que só a defesa atuou muito, segurou o time francês e aí fez 1-0. Então, hoje, para um sul-americano vencer um europeu desse, um gigante,
tem que ser uma estratégia mais defensiva. Infelizmente está provado. Só que o Flamengo tem esse DNA de ir para cima, de sufocar adversários. E aí foi o contraveneno, porque o Bayern fez a mesma coisa desde o princípio com o Flamengo. E aí não teve jeito. Marcação alta, recuperando bola, fazendo gol, faz 1 e 2. E aí depois diminuiu um pouquinho o ritmo. Então o Flamengo vai levar isso como lição para a temporada. Tem tudo para ir muito bem. Tomara que na Libertadores não, né? No resto tudo ótimo, tudo certo. Ainda não tô pensando nisso por enquanto. Bom, vamos mudar assunto melhor, né? Palpites para Inter de Milão e Fluminense. Edu Dracena, você começa. 2-1 Inter. Capela, pode repetir, não tem problema se quiser. Não, eu vou torcer, obviamente, pro Fluminense, mas, como eu disse, 1-1 aqui. 3-0 Inter. Eita, Cicinho. Eu também acho bem difícil. O Fluminense chegou, acredito eu, no limite. 4-1 Inter. Nossa. Ulisses. Você tá muito sério, Ulisses. Cara, 2-1 pro Fluminense. Acabou, minha opinião acabou. Eu vou aqui. Eu não sou maluco. Pachequismo. Marco Aurélio Cunha, 2-1, Ulisses, e você? Torcer pro Fluminense, mas 2-0 Inter. Então tá torcendo. Vai torcer, vai dar 2-0. Vou torcer. Jeito legal de torcer. Vou torcer pro Fluminense 18-0 pro jogo. Vai torcer pra quem então? Não vou nem assistir o jogo. Vou torcer pra eu estar errado. Ronaldão. 3-1 Fluminense. Canóbio. Canóbio. E Everaldo que vai chutar dessa vez. Chuta, Everaldo. E o volante? E o Henrique. E o Henrique tá no banco hoje. Vai, Henrique, pesquisa. Nome do jogo, Fábio. 0-0 e o Flu ganha nos pênaltis. Olha. Boa, hein? Bom, hein? Me restam poucas opções, então eu vou repetir o placar do Edu Dracena. 2-1 para a Inter de Milão. Vai, Edu Dracena. Pelo menos empatou, né, dessa vez, né? Tchau, secadores. Ué, mas eu falei 1-1 do Palmeiras, deu 0-0 e falei que o Palmeiras passava na sequência, né? Até isso, secadores. Muito bem, acabou por hoje, amanhã tem mais. E o Neto tá chegando com os donos da bola. Uma excelente semana pra todo mundo. Beijo, Brasil, até amanhã, até lá. Já você.